Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast Cuidando de Gente. Meu nome é Nadson Bruno, sou médico neurologista, host do podcast. E a ideia aqui hoje vai ser a gente trazer assuntos do dia a dia de saúde, coisas que vocês nos perguntam aí, seja nas redes sociais ou quando estão em consulta, e trazer isso para uma realidade que torna mais acessível, né? Trazer a ciência para sentar aí do lado do sofá na sua casa. E para isso, eu tenho o prazer de convidar aí para abrir hoje o nosso podcast um grande amigo, ele que foi meu calouro lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, fez clínica médica no Hospital de Clínicas da Unicamp e aí acabou sendo meu veterano. E hoje retorna para a cidade como gastroenterologista e endoscopista pelo Hospital das Clínicas da USP, meu amigo Felipe Ferreira. Prazer ter você aqui, irmão, pra gente começar hoje. Muito bom. Pode dar suas boas-vindas aí pro pessoal. Muito obrigado, Nadson. Um prazer é todo meu aí fazer parte do Cuidando de Gente aí desde o princípio, né? É uma honra muito grande poder participar com você e trazer as informações que as pessoas precisam saber, né? A gente sempre teve essa vertente de trazer uma medicina de qualidade, né? Em bons locais de formação que a gente teve, mas que converse com a população, né? A gente não tá aqui para falar difícil. A gente quer trazer informação de qualidade da maneira mais prática e acessível possível. É isso. E hoje, coincidentemente, você vê como as coisas aparecem, né? Hoje um paciente me procurou e aí veio pra... Doutor, olha, eu passei em 3 cardiologistas. Minha mão tá formigando. Dói à noite. É, assim, bem pior à noite. E aí eu fui no primeiro cardiologista, ele falou que não era infarto. Eu fiquei desconfortável com isso. Fui no segundo. Ele falou que não era infarto, mas eu não me convenci. E aí eu fui no terceiro cardiologista e ele falou, rapaz, eu acho que isso pode ser síndrome do túnel do carpo. Fez o pedido e encaminhou pra mim. E aí olha a diferença que você consegue trazer pro paciente quando tem informação. Expliquei pra ele que, de fato, o exame mostrava que era síndrome do túnel do carpo, mas esse paciente falou, doutor, só uma coisa. Minha esposa tá falando o seguinte, que eu não posso mais pedalar nem ir pra academia. O que é que você fala? Aí eu falei, cara, é exatamente o que você precisa fazer. Isso é reabilitação e Sim, sim. previne, inclusive, do risco de infarto. Então, você vê que pelo desconhecimento, o paciente ficou aí alguns meses sem treinar, exatamente porque ele tinha, na verdade, um viés, achando que estava infartando, e na verdade era simplesmente uma lesão focal ali na mão. E é um cara extremamente ativo. Numa pedalada 110 quilômetros, imagina. Eu não faço isso, não sei você, mas... Não, também não. E você vê a importância da informação, né? A gente recebe muita informação em rede social, podcast. Inclusive, eu consumo muito. E a fonte, né, de onde que isso vem pode fazer a total diferença na vida do Sim. paciente, né? Porque se ele recebe essa informação de que ele não poderia dar a pedalada dele, imagina o quanto que isso impactar na vida, né? Então, é ainda mais importante a gente poder trazer informação de qualidade para impactar a vida das pessoas, né? E afastar o Dr. Google da galera, né? Pelo Essa amor vai de ser a Deus, ideia. tomem cuidado com o Dr. Google, viu? É isso aí. Então vamos lá, Felipe. Pra gente começar, a ideia hoje vai ser a gente falar aqui o seguinte: eixo cérebro-intestino. É isso que você precisa entender para poder melhorar a sua vida cognitiva e do trato gastrointestinal. E aí eu te pergunto, Felipe, faz sentido eu dizer que o cérebro, na verdade, que o intestino é o segundo cérebro? O que você me fala? Nadson, acho que essa primeira afirmação é fundamental. Muitos pacientes hoje em dia, até pelo acesso à informação, já chegam para mim falando isso, né? Ah, doutor, eu li em um lugar, eu vi alguém postando que o intestino é o segundo cérebro. E de fato faz todo sentido, né? A gente sabe que hoje, fora do cérebro, né, o intestino é o local onde tem maior quantidade de neurônios, aí, células nervosas. Então, a gente tem estudado cada vez mais o motivo disso. Por que precisa de tanto neurônio no intestino, no estômago, enfim, no trato digestivo? E hoje a gente vê tudo isso de uma maneira muito mais... no modelo muito mais neuroimune. O que é que isso quer dizer? O cérebro da gente, né, ele manda informações para o intestino, para o estômago, para o esôfago, enfim, para todas as partes do sistema digestório e recebe essas informações também, tá? E isso acontece de uma maneira coordenada. Então, todo mundo tem isso de alguma forma. Eu sempre falo para meus pacientes, por exemplo, sabe quando você está nervoso, você vai fazer aquela prova, aquele concurso, vai participar daquela entrevista e dá aquele friozinho na barriga, aquela vontade de ir no banheiro. Todo mundo sente isso, né? É extremamente comum. Agora, algumas pessoas têm isso exacerbado.
É aquela pessoa que às vezes tem que ir no banheiro 3, 4 vezes, tem diarreia em excesso, né? Tem quadro frequente de diarreia. Ou o intestino prende muito quando ela fica nervosa. E aí vem essa alteração, né? Por que isso acontece? É comunicação cérebro-intestinal. Então a gente tem estudado cada vez mais o papel, né, do sistema nervoso e do intestino e como eles interagem, como isso pode causar doenças, né? Então realmente é algo que hoje em dia se fala cada vez mais. Inclusive, agora em 2026 vão lançar o Roma 5, né? Roma é um consenso de doenças do eixo cérebro-intestinal que é atualizado de tempos em tempos. E esse ano está na programação de lançar o Roma 5, né? Que vai vir aí com novas atualizações, novos conceitos que com certeza vão ajudar nossos pacientes. Poxa, bacana você falar isso, Felipe, porque assim, acho que muitas das pessoas, né, os pacientes têm dificuldade para entender dessa ligação, e às vezes você vê que até para a gente explicar para os alunos, quando a gente vai falar sobre relação, interação, né, cérebro, intestino, eles têm uma certa dificuldade. Eu lembro que eu estava falando sobre doença de Parkinson para alguns pacientes, para alguns alunos, e eu falei, olha, uma das primeiras perguntas que eu faço para o paciente que tem doença de Parkinson é se ele é constipado, porque isso é um sintoma premonitório que pode anteceder em até 30 anos. Ou seja, se você acompanha um paciente, vê que ele tem constipação, e esse paciente depois abre um quadro de doença de Parkinson, na verdade, a constipação já era um sinal clínico não motor da manifestação da doença de Parkinson, e a gente sabe que, inclusive, parte da doença de Parkinson, ou pelo menos em parte das pessoas, a alfa-sinucleína, que é a proteína patológica, né, que causa a doença de Parkinson, ela migra, né, do estômago-intestino para o cérebro através do nervo vago, e isso tem um baita do impacto. Então, se você regula a sua saúde intestinal, certamente você vai ter um impacto positivo sobre sua saúde cognitiva, cerebral. Perfeito. Né? E aí, passando para a parte de exames, Felipe, né? É comum muitas das vezes o paciente falar, nossa, doutor, eu sinto muita dor no estômago, mas eu fiz a endoscopia e veio normal, veio com a gastrite leve. Qual que é a explicação para isso, doutor? Então, assim, os exames estão mentindo? É a clínica que é soberana, como a gente fala, mas os pacientes às vezes não têm entendimento disso? Perfeito. Ou é porque, na verdade, o conjunto clínica e exame precisa do especialista de fato para poder interpretar melhor isso aí? Exato. Assim, você vai lembrar também que a gente ouvia muito isso na UFES, né? Na faculdade que a gente se formou. E na residência também. O exame é complementar. Então, ele sempre vai trazer algo... Não, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele vai trazer algo que vai complementar o seu raciocínio, tá? Seja para confirmar ou afastar um diagnóstico. Então, se a gente não sabe o porquê daquele exame, muitas vezes quando a gente recebe ele, a gente não sabe o que fazer. Que é o que o paciente às vezes se depara, né? Às vezes eu recebo muito paciente que já fez endoscopia, por exemplo, por uma dor de barriga, uma queimação, um refluxo, enfim. E ele recebe esse exame, vê um resultado gastrite erosiva, leve, pangastrite, palavras difíceis, né, para o paciente, e que muitas vezes não chega a uma conclusão. Fala, doutor, eu tenho gastrite, e é isso. E acho que o diagnóstico termina por aí. Só que, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de endoscopia, Nadson, é interessante que muitas vezes não há a correlação entre exame e clínica. Então, eu falo sempre para meus pacientes. Às vezes, um paciente que tem uma gastrite intensa, ele pode estar aqui sem sentir nada, né? Enquanto outros pacientes que estão com uma dor absurda, muita queimação, refluxo atacado, pode ter uma endoscopia normal, tá? E o porquê disso, né? É bem interessante. A gente sabe que nem sempre o que a gente vê no exame, na endoscopia, significa sintoma. Então, muitos pacientes têm essa desconexão, essa desconversa que eu falei para você, da sensibilidade, né? Do eixo cérebro-intestinal, cérebro-estômago nesse caso. Então, assim, às vezes o paciente tem doenças que antes eram chamadas de funcionais, né? Então, a dispepsia funcional, né? Que é popularmente a gastrite nervosa, né? Como se conhece. A gente tem a esofagite, a hipersensibilidade esofágica, a pirose funcional, o intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável. São todas condições que causam muitos sintomas. Já vi paciente 3, 4, 5 vezes no pronto-socorro com dor. E era uma síndrome do intestino irritável. As pessoas achavam, não, é uma apendicite, de tanta dor que a pessoa estava sentindo. E você fazia os exames, tomografia, ultrassom e tudo normal, certo? E aí a pessoa fica naquela, meu Deus do céu, eu não sei o que é que eu tenho porque eu faço exame e não dá nada. Só que o exame, ele não precede o raciocínio que vai te levar a pedir aquele exame. Então o exame ele tem que sempre ser contextualizado. Principalmente os exames digestivos, né? Endoscopia,
a própria tomografia, a colonoscopia, a gente sempre vai trazer essa informação do exame para o nosso pensamento. E aí a gente chegar nesse diagnóstico. Então, o fato do seu exame dar normal não significa que você não tenha a doença. Da mesma forma que você tem uma gastrite intensa, não significa que é o fim do mundo, você vai ter câncer, nem nada do tipo. Por isso que é tão importante a gente ter um profissional que vai dar essa orientação, que não é o Google, não é o ChatGPT, que vai dar essa orientação para você entender o que é que você tem e poder cuidar e, enfim, não passar esse sufoco, né? Não, isso eu acho que é bem importante, mas aí até uma dúvida minha, Felipe. Nessa hora, por exemplo, que a gente precisa fazer um novo exame, ou pelo menos eu, com aquele primeiro exame, eu não tive o diagnóstico, né? Fiz uma endoscopia e não deu certo. Uhum. Aí, o certo é eu realmente seguir com o meu médico para ele falar, não, a gente vai fazer um exame novo só daqui a 6 meses, 1 ano, fazer uma questão mais de acompanhamento longitudinal, eu vou refazer esse exame, ou não, eu vou escalonar o exame. Então, eu fiz endoscopia, depois eu vou para colono, depois eu vou para câmera endoscópica. Como que fica isso? Porque assim, o paciente às vezes quer ter alguma coisa concreta na mão, né? Sim. Um exame que diga, é isso. E às vezes você não ter um exame é um tanto quanto angustiante. Eu vejo isso também nos pacientes da neuro, né? Sim, perfeito. Eu falo, não, eu fiz os exames para excluir as outras doenças, Exato. mas essa daqui não precisa nada. Exatamente. Né? Mas e aí, como é que você explica isso pro paciente? Então, é um filme que eu tô vendo e aí naquela cena não tem nada, e aí eu tenho que esperar a próxima cena para eu encontrar alguma coisa, ou não? Isso é uma coisa que é bem variável de paciente para paciente. Você falou perfeitamente, assim, assim como na neuro, tem muitos diagnósticos que são clínicos, né? São critérios bem estabelecidos, pesquisados, estudados. Na gastro também. Então, assim, a gente, inclusive a importância da relação médico-paciente, né? A gente ter a confiança do paciente para falar e o paciente entender e ficar tranquilo com isso. Porque ele quer o concreto, é como você falou, entendeu? Ele quer ver, o diagnóstico é esse aqui, o resultado deu alterado. Às vezes aquela pilha de exames que a gente recebe, que você deve receber bastante também, né? Os manipulados da vida e aquela pilhaça de exames que o paciente passou em 8 médicos, ou passou em um médico que pediu 50 exames, às vezes o paciente gasta uma fortuna porque não faz pelo convênio, enfim. Até achar alguma coisa que ele acha que justifica o quadro dele. E quando a gente vai conversar com o paciente, não tem absolutamente nada a ver, entendeu? E ele fica, né, tentando se ancorar nesse exame. Então é importante que eu sei que a medicina hoje em dia, enfim, com toda a questão das faculdades, a gente infelizmente tem visto a qualidade do profissional médico talvez não tão boa quanto antigamente, mas a gente precisa ainda mostrar para esse paciente o quanto que a gente está preparado para fazer esse diagnóstico e ele confiar também nisso. Porque o diagnóstico clínico ele é muito importante na neuro, na gastro, em tantas especialidades. Sim, então, assim, não adianta a gente ficar tentando achar aquele detalhe do exame que vai dar em alguma... né? Às vezes o paciente chega para mim tendo feito uma endoscopia a cada ano, o paciente chega com 10, 12 endoscopias. Eu até coloquei uma caixinha de uma enquete no Instagram essa semana. Quantas endoscopias você fez na vida, entendeu? E é interessante que quase 1/3 das pessoas que voltaram tinham feito quase 5 endoscopias na vida, entendeu? E pensa, a maioria das pessoas ali não tinham nenhum problema de saúde, às vezes tinha algum problema mais simples, e tá fazendo exame pra caramba, achando que vai achar, né, vai encontrar alguma coisa que... né? Então, assim, de novo, a importância do profissional tá dando essa segurança pro paciente, explicando que o diagnóstico realmente é clínico, e o exame ele não vai ser tão determinante se o diagnóstico dele não depende do exame. Mas realmente é uma angústia que é difícil lidar. Algumas vezes o paciente fica realmente muito ansioso, né? Eu digo isso porque em algum momento eu também tive do lado de lá como paciente, né? Não sei se você vai lembrar, mas quando a gente estava para concluir a graduação, você estava, né, ainda um ano para trás, mas eu tive um quadro de dor abdominal assim excruciante e tal, que eu não conseguia nem comer. E aí eu lembro que fiz uma primeira endoscopia, com 6 meses eu fiz uma segunda e, tipo... gastrite leve. E aí, tomei muito omeprazol. E eu lembro que eu recebi uma lista de coisas que eu não poderia tomar. Né? Então, café proibido, condimentos e tudo. Vai viver de água e torrada, né? Isso, tipo isso. E aí, eu te pergunto, Lipe, essas doenças, né? Aí, como você citou, muitas delas eu sei que tem um potencial de fato ser doença crônica, mas até que ponto uma doença da gastroenterologia vai ter cura e o que você encara como retorno de qualidade de vida, né? Eu digo isso porque, por exemplo, em algum momento, né, dessa minha jornada, eu lembro que eu tinha que parar de tomar café. Cara, eu
Adoro tomar café. Sim. Aí, pra não parar de tomar café, eu fiquei tomando café descafeinado. Depois de uns 6 meses, minha mãe me chamou e falou: e aí, filho, e tal, como é que tá aí? Você tá achando que tá melhor? Eu falei: não, mãe, acho que agora eu tô bem. Tô pensando até em voltar a tomar café convencional. Mas o Guaraná mesmo eu parei. Aí ela falou assim: não, pode ficar tranquilo. O café você já tá tomando tem 2 meses. Eu fiz um teste sem você saber. Então, assim... E aí eu retomei, tipo assim, aí café eu tomo, Sim. chocolate eu como, mas outras coisas eu deixei, né? Condimento, Sim, Guaraná eu realmente não tomo. sim. Mas pro paciente, realmente, ele tá proibido porque ele vai viver com a doença o resto da vida ou não? Tem uma coisa ou outra que talvez seja melhor, eu recomendo que você pare, outra não. A qualidade de vida, a atividade física é uma coisa que tem um baita do impacto. Eu lembro que nessa época, antes de eu ter essa crise, eu não tava fazendo atividade física, e aí eu voltei, e aí retomei assim de maneira mais consistente, fui pra academia, pedalava. Então, fala um pouquinho pro pessoal, toda doença da gastro vai ser crônica? E se não, o que o paciente faz do ponto de vista medicamentoso e não assim, não falando de tratamento, mas o que o cara vai levar a tratamento por um ano? Perfeito. Interessante essa pergunta sua, Andy, porque a gastro, ela tem algumas peculiaridades. Então, assim, a gente tem muitas doenças crônicas, mas são doenças cíclicas. Talvez na neuro não seja algo tão Não, frequente. muito bom isso aí. É mais Eu tenho progressivo, né? isso. Então, o paciente que às vezes tem uma condição que ela fica estável, ou às vezes ela vai piorando progressivamente, enfim. Na gastro, não. Na gastro é o paciente que tem uma condição, que muitas vezes não tem cura, mas que ele tem ciclos. E aí, às vezes, o paciente vive aquela montanha-russa. Então, no momento que ele tá super bem, tá tranquilo, tá ótimo, que ele foge do médico, o gastro dele desaparece nesse momento. E depois ele fica mal, que é quando desce, né? Ele fica mal, muito sintomático, vai no pronto-socorro, aí manda mensagem pra secretária do... Pelo amor de Deus, eu quero consultar com o Dr. Felipe pra ontem. Sim, praticamente toda semana eu recebo algum paciente, assim, a secretária me comunica: doutor, será que tem como fazer um encaixe? Porque o paciente tá muito mal. Assim, é extremamente frequente. E eu brinco com os pacientes que, assim, eu explico pra eles, na verdade, né? Não espera piorar pra chegar pra ser acompanhado, entendeu? Porque se a gente conseguir manter uma certa estabilidade no seu quadro, você tem uma qualidade de vida muito melhor, entendeu? Não adianta você ficar procurando um médico para apagar o incêndio, né? Então, muitas doenças realmente não têm cura, tem tratamento, né? Tem acompanhamento. Então, a dispepsia funcional, né? Popularmente conhecida aí como gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, às vezes a diarreia ou a constipação funcional, são todas condições que não vão ter uma cura, né? Um remédio, uma cirurgia que vai curar esse paciente. Mas a gente pode acompanhar e garantir uma qualidade de vida boa, que envolve todos esses processos que você falou, né? Desde alimentação, atividade física, controle emocional, né? Que é muito importante. Sim. E a equipe multidisciplinar, no psicólogo, nutricionista, todo esse acompanhamento, muitas vezes o neuro, psiquiatra, que vão estar dando suporte a essa condição. E você falou uma coisa interessante, essa questão da dieta, né? Muitos pacientes brincam, até amigos brincam, quando eu tô tomando café: você tá tomando café? Como assim, gasta tomando café? Enfim, sempre fica naquela coisa: mas eu não posso comer pão, mas eu não posso tomar leite que é inflamatório, eu não posso consumir glúten porque vai inflamar meu intestino, entendeu? E aí fica aquela maluquice, né? De dieta inflamatória, de alimentos proibidos. Demais, cara. Entendeu? Isso até me incomoda quando alguém fala assim. Bicho, né? é difícil. É difícil porque, até para meus alunos, eu digo assim, que são médicos em formação, né? Assim, são estudantes de medicina. Muitos chegam para mim, eu lido principalmente com alunos do 5º semestre, né? Então tá metade do curso ali, ainda tem muito para ver. Mas que já tem uma basezinha, né? E muitos chegam para mim com esses mitos, assim, para serem desconstruídos, entendeu? Então, quando eu dou aula de doença celíaca mesmo, que eu falo de que o glúten não é inflamatório. Então, se tem uma coisa que eu sempre brinco com eles, né? Uau! Vocês né? podem esquecer o que vocês quiserem aqui dessa aula, mas isso aqui vocês não esqueçam. Glúten não é inflamatório. Aí eles: meu Deus do céu, mas eu tenho minha amiga, aí não sei o quê, a vizinha parou o glúten, ficou super bem, não sei o quê. E assim, a gente precisa desconstruir isso porque as pessoas às vezes falam: mas não me faz falta. O glúten não faz falta, a lactose não faz falta. A grande questão é que essas dietas muito restritivas, elas vão gerando algumas deficiências. Não falando nem na qualidade de vida, que isso aí por si só Sim.
né? Já é um baita do já é um impacto, né? impacto, exatamente. Mas são algumas deficiências que às vezes o exame não mostra, entendeu? Você vai tirando coisa da dieta, vai tirando. E às vezes você tem uma deficiência nutricional que o exame vai estar normal, mas você tem. E aí você acha que, não, tá tudo bem porque eu tirei, e na verdade não tá, entendeu? Leite é uma ótima fonte de cálcio, de proteína, o próprio glúten, de carboidrato, de calorias, entendeu? Que muitas vezes é importante para o dia a dia do paciente, ele retira essa fonte porque ele julga que né? Porque um blogueiro falou, porque um amigo fez e deu certo, ele julga que é ruim, entendeu? E o que a gente sabe, os estudos mais recentes afirmam. Então hoje, só para exemplificar esses dois que são tidos como os vilões, né? Sim. A lactose hoje, gente, a gente só tira para pessoas que têm intolerância à lactose, que aí você tem que fazer o exame, não é porque você consome lactose e você fica mal porque você tem intolerância. Estudos mostram que até 40% a 50% das pessoas que acham que tem intolerância à lactose, quando fazem o exame, mostra o exame negativo. Pô, Então não sério, era isso intolerância à tudo? lactose, Porque outras condições que quando você consome leite podem dar sintomas, tá? Assemelham-se. Mimetiza, então. Exato, O cara, na verdade, mimetiza. faz um falso positivo com Exatamente. sintoma, mas quando o cara vai para o Exatamente. laboratório, aquilo Vê ali, na que não verdade, é. é negativo, E aí o né? cara tira a lactose da vida achando que tem intolerância e na verdade não tem. Se você fizer um ajuste alimentar, ou às vezes ver a fonte da lactose, que tem outros componentes, né? Que podem também causar sintomas que não a lactose necessariamente, você consegue introduzir esse alimento na sua vida sem precisar tirar. Então hoje, só para quem realmente tem intolerância à lactose, comprovada, né? Ou algumas condições, como intestino irritável, às vezes tem um pouco mais de sensibilidade ao leite. Então a gente costuma tirar, principalmente na fase inicial. E quando a gente está falando de glúten, tem 3 condições que realmente você precisa tirar o glúten. A doença celíaca, essa com certeza, assim, o glúten é terrível no paciente com celíaca. Aumenta a chance de linfoma, inclusive, que muitos pacientes não sabem disso, que é um tipo de câncer, né? Um câncer de células sanguíneas. Pacientes com alergia ao glúten, que são muito pouco comuns. As pessoas acham que tem alergia ao glúten, na verdade elas não têm, tá? Então são poucos pacientes, mas que precisam realmente tirar. E um terceiro caso que não é nem que você precise tirar, mas reduzir, que é a intolerância ao glúten não celíaca, que é o paciente que tem os exames normais para a doença celíaca, então ele não tem o autoanticorpo, né? A gente sabe que a doença celíaca é uma doença imunomediada, né? Depende de anticorpos. Os anticorpos são negativos, a endoscopia não mostra nada que sugira doença celíaca, mas o paciente, quando consome glúten, tem sintomas. Aí a gente dá o diagnóstico de intolerância ao glúten não celíaca, né? Então esse paciente, ele deveria parar de consumir glúten para não ter sintomas. Mas ele, por exemplo, não tem as complicações do paciente com celíaca, de deficiência nutricional, de aumento de risco de câncer, quando consome glúten. Então, isso que eu ia perguntar. Porque assim, então o cara, assim, não é que ele é um falso positivo. Assim, ele tem a doença e não tem um anticorpo positivo, né? Como algumas coisas na neuro pode acontecer, né? O cara é tal doença, anticorpo negativo. Ou pelo menos é porque o cara tem uma variante do anticorpo que não identifica. É porque, na verdade, o cara só manifesta sintoma, mas o cara não tem a doença celíaca de fato. Não tem a doença, porque os anticorpos da doença celíaca são extremamente específicos, né? Então, na verdade, acurados, né? Tanto sensíveis quanto específicos, acima de 98%. Então, a chance de você dosar os anticorpos e vier normal, né? Vier negativo, você não ter doença celíaca, é virtualmente zero. Então, se os anticorpos, a investigação foi bem feita e veio negativa para celíaca, você não tem esse diagnóstico. Mas aí você ainda pode ter essa outra condição, que é a intolerância ao glúten não celíaca, entendeu? Que aí dá os sintomas muito semelhantes. Então, às vezes, as pessoas acham que estão inflamadas pelo glúten, quando, na verdade, elas têm essa intolerância não celíaca, né? E tem sintomas por isso. Não quer dizer que o intestino está inflamado, quer dizer que os sintomas são relacionados ao glúten. Mas também não é a maioria da população. Sim, por isso que eu acho importante não condenar certas coisas, entendeu? Não, eu acho que é exatamente isso, né? É essa conscientização que faz toda a diferença, né? Até porque, por exemplo, eu mesmo não sabia que tinha essa condição aí. Exato. Eu acho super interessante. E aí, em cima ainda do que você falou de restrição de dieta, Felipe, e, né, da pessoa que, não vou comer mais glúten e não vou também tomar leite. E muitas das vezes o que eu vejo é que pacientes às vezes chegam com dietas altamente restritivas, mas que para viver essa dieta tem um custo financeiro elevadíssimo. Perfeito. E às vezes a pessoa até tem uma certa restrição social, porque se o cara não pode comer A, B ou C, não quer sair. o cara não quer sair, porque os amigos vão ficar tirando onda, ou porque os amigos vão falar, cara, não tem sentido tu ficar viajando e tá sem comer nada, não quer visitar um familiar ou um amigo numa outra casa, porque a pessoa vai oferecer uma comida, a pessoa vai falar, não, eu não como isso. Perfeito. Então,
vai muito além do que somente, porque é mais saudável, porque eu acho, porque fulano faz e é muito bom. E ter a orientação de um especialista faz toda a diferença, Total, né? E total. isso é importantíssimo. E eu acho que a gente tem uma certa gourmetização, assim, das comidas free, né? Sem glúten, sem lactose, sem não sei o quê. Parece que é algo mais... Poxa, isso aí não tem glúten, não tem lactose. Parece que é algo mais especial, entendeu? E quando, na verdade, isso é como você falou. Às vezes a pessoa fica com receio de viajar, de ir pra casa de alguém e ter essa comida assim. A imensa maioria das pessoas não precisam, né? Não precisam mesmo. E aí vem o papel do nutricionista, né? Da nutricionista acompanhando, assim. Hoje eu tenho alguns nutricionistas, algumas nutricionistas parceiras aqui no meu atendimento, né? Que eu encaminho os pacientes e eu fico nesse diálogo. Hoje mesmo eu estava discutindo um caso que a gente teve de uma paciente que teve o diagnóstico de supercrescimento bacteriano, né? Que é uma condição que dá sintomas de diarreia, dor abdominal, inchaço, gases. E fazia o acompanhamento nutricional, mas faltava o tchan do diagnóstico. A gente chegou no diagnóstico, fez o tratamento, a paciente melhorou Substancialmente, né? muito, muito. Mas a gente sabe que é uma condição que pode retornar. Aí vem a importância das medidas não farmacológicas, né? Que o tratamento é farmacológico, né? Com medicamento, mas os hábitos de vida que ela vai manter, o acompanhamento nutricional vão garantir, né? Vão reduzir muito a chance de voltar essa condição e, consequentemente, os sintomas. Por isso que é tão interessante esse acompanhamento e nada de dieta de ChatGPT, essas dietas muito restritivas e padronizadas, né? Que funcionam, entre aspas, para todo mundo. Todo mundo que recebe uma receita pronta, né? E aproveitando até esse gancho, Felipe, que você comentou aí, né, da paciente aí com supercrescimento bacteriano, e voltando nesses pacientes que têm uma dieta muito restritiva, ou que adequam a dieta por causa do blogueiro A, B ou C. Mas assim, na vida real, a minha dieta tem um impacto real sobre a minha flora? E se tem, é porque, poxa, eu tô comendo muito ultraprocessado, ou porque, não, eu só como alimentos quase, sei lá, semi-crus, assim, leite direto da vaca, manteiga que minha tia bate lá na roça e aí faz. Como que você enxerga isso? De fato, a minha dieta muda a minha microbiota? E se sim, até que ponto isso é bom ou ruim? E até que ponto eu devo estar atento? Né? Porque você falou dessa paciente aí, imagino que você teve que orientar uma dieta especial aí e tudo. Então conta pra gente como que é a dieta, assim, ideal pra uma pessoa do dia a dia, uma pessoa que tá assistindo Perfeito. a gente hoje aqui e que quer saber, poxa, como que eu posso comer melhor pra viver melhor? Responde pra gente. Maravilha, assim. Quando a gente fala hoje em dieta, tá? E microbiota, né? Hoje o que a gente chama de microbiota é o que a gente chamava antes de flora intestinal, né? Que é o conjunto de micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus, fungos, que compõem nosso trato digestivo. Todo mundo tem sua microbiota. Então eu, Nadson, você que tá assistindo a gente aí, ouvindo a gente aí, todo mundo tem sua microbiota. Só que ela tem uma maior ou menor quantidade de micro-organismos bons ou ruins, tá? E isso que você falou da dieta é a base, é o fundamento da formação da microbiota. Existem estudos bem interessantes que eles pegaram gêmeos univitelinos. Então, são pessoas que têm a genética igual, assim, né? idêntica, 100%. E eles tiraram a pessoa de um local. Então, por exemplo, tiraram do Oriente, que é um local onde as pessoas têm um consumo de uma dieta bem diferente da gente. Eles consomem mais alimentos crus, principalmente peixes, né? Então, frutos do mar. Levaram para o Ocidente, para os Estados Unidos, em que as pessoas têm um consumo muito maior de alimentos ultraprocessados, industrializados, fast food e tudo mais. E eles compararam a microbiota desses dois gêmeos. Então são pessoas idênticas, gente, geneticamente idênticas. E eles viram que dentro de algumas semanas, poucas semanas, já teve uma mudança na microbiota. Você vê como o nosso corpo se adapta a nossos hábitos. Então você entende a importância que tem os bons hábitos, incluindo a alimentação. Então, o que a gente passa hoje, né, para o paciente de orientação geral. Então, você que está ouvindo aí a gente. É o básico que funciona, aquela velha frase aí que a gente usa tanto em tantos momentos. Uma dieta que seja variada. Então, uma dieta que inclua aí consumo de frutas, verduras, legumes, de preferência frescos, não aqueles que, né, acaba cheio de conservantes,
produtos químicos. Uma dieta que seja principalmente à base de produtos naturais, raízes, grãos, tá? E que seja o mais livre possível de ultraprocessados. A gente sabe que hoje os ultraprocessados são tudo que você abre com saco, tudo que você pega em fast food, tudo que... Isso são os ultraprocessados. E os estudos hoje com ultraprocessados são grotescos. Mesmo na área de neuro, acho que você pode falar com certeza melhor do que eu. O que eu tenho visto é que ultraprocessados têm relação com maior perda cognitiva, menores níveis de memória. Eu acho que tem até uma correlação com maior chance de demência, se eu não me engano. A depender da ingesta, assim, aumenta um percentual da... Exato, então é bizarro, né? Total, assim, eu perguntei até porque tinha o meu viés neurológico, né, e eu ia comentar agora no final, mas é isso. Fizeram um experimento mais ou menos semelhante com esse que você está falando, mas foi de amostra populacional, então pegaram pessoas de diversas regiões do mundo e aí avaliaram como que era a microbiota intestinal dessas pessoas. E se viu que em determinadas regiões, pelo tipo de dieta, você tem uma maior expressão de um determinado grupo bacteriano e isso levava a uma maior expressão gênica de um gene que, assim, aumentava a propensão a ter doença de Parkinson. Então, veja, fora a demência, como você falou, que a gente sabe que a ingesta de ultraprocessados, então a dieta muito de fast food, tem um alto impacto para você, de fato, ter um risco maior para desenvolvimento de demência. Mas você vê, então, que N doenças neurológicas podem ser moduladas, né? Então, não vamos dizer que a gente consegue totalmente curar ou livrar uma pessoa desse risco, mas reduzir, às vezes, o risco, né, de maneira expressiva, se você tem uma dieta aí, como vocês, né, comentou. A gente não tem essa noção quando a gente está do lado de lá, né? Só quando o paciente vem, passa em consulta que a gente tenta explicar, mas às vezes a mudança do hábito de vida reduz em, às vezes, 40%, 50%, até 60% o risco de demência. Então, a dieta faz parte disso, Com né? certeza. A atividade física faz parte disso. E aí, pegando um gancho até da parte imunológica, né, da neurologia, né? Você tem visto essa relação de mais manifestação de doença, sei lá, autoimune, quando se tem ingesta de ultraprocessado, ou isso não é uma coisa que tem tanta evidência para a sua área? Não, para a área da gente tem uma correlação, por exemplo, nessa parte de doenças imunomediadas, a gente vê muito doença inflamatória intestinal, né? Que tem um componente relacionado ao sistema imunológico, né? Inflamação relacionada com o sistema imunológico. E o que se tem visto são taxas crescentes, não só de diagnóstico, porque a gente tem mais ferramentas para fazer esse diagnóstico, tanto da doença de Crohn quanto da retocolite, mas porque a exposição a ultraprocessados, a uma dieta mais industrializada, isso mostrou relação direta com o aumento de doença inflamatória intestinal. Então, realmente, doenças imunomediadas têm essa relação. E mesmo câncer, né, que é um grande tabu aí para as pessoas. Eu lembro que ano passado a gente fez uma campanha aí do câncer de intestino, né, para conscientizar a população. E uma das coisas que a gente bate na tecla é, por exemplo, consumo excessivo de carne vermelha, de alimentos ultraprocessados, menor consumo de fibras que tem nesses alimentos que eu falei, né, os grãos, as raízes, verduras, legumes. Isso tem correlação com câncer de intestino, mas tem a correlação com vários outros cânceres, né? A obesidade em si é o principal fator de risco aí de todos os cânceres, né? E para tudo, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê a importância que essa vou falar um termo assim mais popular, mas só para entendimento, essa modulação intestinal, né, que a gente consegue ajustar com a alimentação e às vezes com alguns probióticos, né, que são ainda algo que a gente tem estudado cada vez mais, mas que ao mesmo tempo também talvez tenha uma importância que ele ainda não merece, entendeu? Que basicamente são medicações, cepas, né, que a gente fala de bactérias em quantidades específicas, em dosagens específicas que podem conferir algum benefício. Então a gente sabe, como você mesmo falou, algumas cepas como Lactobacillus, Bifidobacterium, quando em maiores quantidades, eles produzem mais ácidos gráficos de cadeia curta, produzem mais o triptofano, né? Enfim, são substâncias que em maiores quantidades teoricamente conferem um benefício aí, tanto digestivo, neurológico. E uma outra coisa, só para pontuar, na neurologia, né,
E na psiquiatria, a gente tem visto o impacto, né, que essa questão intestinal tem, né? Tem vários estudos que têm correlacionado de maneira progressiva aí, ainda bem incipiente, né? Não é algo concreto que a gente possa trazer de maneira forte para a nossa prática, mas que tem correlacionado algumas cepas piores, né? Em contrapartida com a redução das cepas boas de micro-organismos e tudo mais, com algumas condições. Então, a gente sabe hoje que a microbiota de um paciente com, por exemplo, transtorno bipolar, com depressão, é diferente de uma pessoa normal, né? Poxa, interessante. E isso é interessante, porque se a gente conseguir, de alguma forma, né, no futuro, né, modular essa microbiota, né, mudar um pouco a composição dela, talvez a gente consiga, de uma maneira não convencional, né? Que o convencional é o quê? Você tratar a depressão com antidepressivo. Sim, Tratar sim. um transtorno bipolar com Você um vai na estabilizador causa de ali. humor, você tenta com a medicação ali, né? Ajustar mais do ponto de vista neurológico, Central, neuropsiquiátrico central. Quando, na verdade, se a gente tentar entender outros eixos que não são tão estudados ainda, né? Que têm sido mais estudados, a gente conseguir buscar ali, através dessa modulação intestinal, dessa mudança de microbiota, a gente conseguir, de fato, atuar em algo que melhore, né? E alguns estudos mais incipientes mostraram benefício, cara. Então, hoje a gente tem uma modalidade que chama transplante de microbiota fecal, que é basicamente a gente pega a microbiota de um paciente saudável e transplanta, assim, na verdade a gente pega uma cápsula, né, processa ela, essa microbiota, e coloca no intestino, né, através da endoscopia ou da colonoscopia, coloca no intestino de um paciente com alguma doença, seja depressão, intestino irritável, transtorno afetivo bipolar, até o TDAH, né, o transtorno de atenção e hiperatividade. E já tem alguns estudos mostrando que parece que tem um caminho por aí, né? Tem Poxa, algum grau de muito benefício interessante. e é bem interessante, né? Poxa, muito legal. Porque você vê que, a despeito do nome, né? Modulação intestinal, que às vezes a galera vai querer falar, não, porque tem um protocolo super caro e tal. Você vê que se você adequa a sua dieta, talvez fazendo, né, suas Já é uma compras. modulação. É isso. E você faz atividade física regularmente, se expõe ao sol. Então, assim, você tem uma vida mais natural, já talvez seja um grande passo para te aproximar, às vezes, de uma melhora de um sintoma, né, neurológico ou psiquiátrico. E isso é super legal. Com certeza. E aí, aproveitando, já que a gente falou um pouquinho de terapia aqui, Felipe, eu vou aproveitar para puxar o gancho agora para aquilo que eu acho que é o que você mais usa na sua vida, que são os prazóis aí, né? Omeprazol, pantoprazol, outros prazol aí. E que muitas das vezes os pacientes perguntam, poxa, doutor Nadson, eu tô tomando omeprazol, mas minha tia chegou em casa e falou que isso daí causa demência. E aí, se você olha, né, do ponto de vista fisiológico, né, você bloqueia a absorção, né, a liberação de prótons, reduz a absorção ali do fator intrínseco e aí acaba realmente reduzindo a absorção de B12. Me conta, Felipe, omeprazol é herói ou é vilão? Você aí já deve ter se feito essa pergunta, com certeza que o Nadson fez. E o prazol, ele pode ser um ótimo aliado, mas depende de como você usa. O que eu acho que você não pode fazer, que muita gente acaba fazendo até hoje, é usando de maneira indiscriminada. Ah, porque eu tenho em casa um prazol, né, um omeprazol, um pantoprazol, e quando eu tenho dor de estômago eu fico usando um mês, uso dois, eu estou usando direto. Isso, assim, sem acompanhamento. Eu acho que nenhum remédio que você utilize sem acompanhamento vai dar bom. Em algum momento isso pode dar problema. E o prazol, por ser um remédio tão acessível, tão antigo, né? O prazol tem mais de 50 anos, assim, que foi, né? Que a gente tem acesso, né? 40 anos. E é uma coisa que muitas pessoas têm, né? Hoje, sintomas como dor de estômago, regurgitação, né? Que é refluxo, estão presentes em até 20% da população. Então, pô, uma pessoa a cada 5 tem. E quando a gente vai falar de ocorrência assim, é muito frequente. Então vamos lá. O que é que a gente sabe hoje sobre o prazol, né, de maneira mais atualizada? São medicações seguras, tá? A gente pode usar no longo prazo, desde que acompanhado. Por quê? Como você mesmo falou, quando o prazol, que é um inibidor de bomba de prótons, né? Que é o IBP, é a sigla. Quando o prazol ele inibe a acidez, que vai melhorar os sintomas muitas vezes de gastrite, de refluxo, a gente sabe que a acidez ajuda na digestão de muitas coisas, né? Então, desde o ferro, a vitamina B12, o cálcio, a própria digestão, de maneira geral, ela precisa da acidez para acontecer.
Quando a gente bloqueia essa acidez, a gente tem algumas consequências, tá? Então, por exemplo, o paciente que faz o consumo de prazol, ele tem maior risco de desmineralização óssea, né? Ou seja, deficiência de cálcio. E isso, a longo prazo, principalmente em idosos, pode causar uma osteopenia ou até mesmo uma osteoporose. Como evitar que isso aconteça? Parar o prazol e ficar sofrendo com sintomas? Oh, meu Deus, tô morrendo aqui, mas não quero ter problema no osso. Não. Você pode fazer uso desde que você acompanhe, né, regularmente sua dosagem de vitamina D, às vezes faça a suplementação de cálcio, faça sua densitometria óssea. Mesma coisa para o ferro, por exemplo. Pode dar uma deficiência de ferro no longo prazo, mas dosa 1 a 2 vezes por ano o perfil de ferro, né? Os exames de ferro. A vitamina B12 é a mesma coisa. Alguns pacientes têm deficiência de B12, né? Que é uma vitamina importantíssima aí para neuro, nem se fala, né? Sim, demais. Mas tem um componente de imunidade, de anemia, enfim. Pode dar deficiência? Pode. Mas se a gente conseguir dosar e prevenir que isso aconteça, a gente não precisa condenar o remédio. Então, eu acho que o prazol, na minha prática agora, falando do meu dia a dia, eu prescrevo o prazol, na maioria das vezes, com data de validade. Eu não gosto de remédio que está na receita sem você saber para que serve, entendeu? Vai no bolo ali, para proteger o estômago. Não existe isso. Prazol para proteger o estômago não se faz mais. Então, entra e com um prazo para sair. Se alguns pacientes realmente precisam a longo prazo, como realmente precisam, né? Alguns eles vão usar de maneira indefinida, às vezes pro resto da vida, ainda mais importante o acompanhamento para a gente ver essas deficiências. Então, hoje, dosar regularmente o magnésio, ver essa questão do cálcio, vitamina B12, perfil de ferro, às vezes aumenta também a chance de alguns tipos de desbiose, porque mexe no pH, né, na acidez. Mas com acompanhamento regular, com um segmento com gastro, a gente consegue evitar e você consegue utilizar a medicação com muita segurança, que a gente utiliza ainda hoje demais. Não é um remédio antigo, ultrapassado, que não se usa mais. A gente usa muito e é muito útil. Eu acho que nesse quesito, assim, tem uma banalização, né, dos prazóis Com aí. certeza. Então, assim, o cara pode ir na farmácia e comprar sem receita, super fácil. Então, o cara vai... E aí eu percebi isso quando eu tava fazendo meu estágio. E aí eu fiquei lá um mês, né, em Paris, e aí eu falei, cara, eu vou levar 2 caixas de pantoprazol, porque se eu tiver uma crise aqui, é bom que eu já garanto. Uhum. E, cara, eu tive uma das piores crises da minha vida. Tanto que eu tive que usar dose dobrada. E aí, acabou. E eu fui tentar comprar na farmácia. Você não sabe a burocracia que foi pro pessoal poder liberar. Então aí Sério? eu percebi, eu falei, cara, de fato, o brasileiro é acostumado, às vezes, com medicação muito fácil. Sim. Então, não, fulano me falou que é muito bom aquele remédio. Talvez vou comprar, se der errado também. E é isso que eu acho que a orientação médica adequada faz toda a diferença, né? Com certeza. E aí, aproveitando, então, eu vou falar agora de uma outra medicação que eu uso demais, Felipe. Por causa dos meus pacientes que são neurológicos e às vezes ficam muito tempo acamados, né? Passa Paciente muito. que é o quê? O paciente está ali acamado porque teve um AVC, ou porque tem uma doença incapacitante, tem dificuldade de se locomover, seja uma esclerose lateral amiotrófica que fica mais limitado, ou até doença de Parkinson, porque o paciente vai tendo uma limitação motora e aí também já é constipado, porque é também um sintoma não motor da doença. E aí eu passo muito laxativo. E aí, todo laxativo pode por um tempo. Como é que funciona isso, Felipe? Aí é um outro tabu aí, né? Desde da pessoa que acha que não precisa, que isso é outra discussão, né? Muitos pacientes que chegam pra mim e falam, doutor, eu evacuo a cada 4 dias, mas é o meu normal. Como se isso fosse normal, e não é, não, pelo amor de Deus. Eu sempre falo isso, assim. Você realmente fica feliz quando você... Tranquila, né? Pô, tô bem, minha vida tá tranquila. Você evacuando uma vez na semana, uma vez a cada 4 dias. E o tabu do uso do laxativo, né? Muitos pacientes acabam não usando. Ou a contrapartida, que é aquele uso indiscriminado de laxativo que você acha em farmácia, como você mesmo falou, muito facilmente. Então vamos lá, o laxativo tem várias modalidades, tá? Hoje o que a gente mais utiliza é o chamado laxativo osmótico, né? Que é um laxativo que a gente tem uma taxa de efeito colateral mais baixa. Então são laxativos que a gente usa com mais tranquilidade em idoso, paciente neuropata. E por serem laxativos mais leves, às vezes eles resolvem muitos casos, na maioria dos casos. Mas alguns pacientes, a depender do mecanismo, né, que gerou aquela constipação, aquele intestino preso, não vai resolver.
E aí a gente entra em outros tipos de laxativos, né? Os irritativos, os de receptores de cálcio, né? Que são laxativos mais recentes, né? Mais novos. Mas tem aqueles laxativos, como por exemplo o Senna, que é um laxativo que se utilizava muito antigamente. Que é o do chá de Senna. Ah, sim. Você que falou, isso falei, realmente. Que o pessoal mais idoso aí, o pessoal que utilizava muito, muito mesmo. O próprio óleo mineral, enfim. São laxativos que a gente tende a desestimular. Porque são laxativos que têm um potencial de, entre aspas, dependência maior. Então são laxativos que o efeito dele é relacionado ao uso, né? E muitas vezes as pessoas não mudam o hábito de vida, não melhoram a atividade física, não melhoram a ingesta de água, de fibras, e ficam achando que o laxativo vai fazer milagre. E de fato ajuda, mas quando para, trava tudo de novo. Então o laxativo ele pode ser usado de maneira contínua, não tem problema. A gente dá preferência por laxativos com menor efeitos colaterais, como eu falei para você, os osmóticos, né? Que aí tem vários tipos. E a gente tende a desestimular esses mais irritativos, são laxativos que dão mais cólica, que às vezes dão uma diarreia paradoxal, né? O paciente que tá com o intestino mais preso, ao invés de ele fazer cocô normal, ele tem diarreia. Então acaba trocando um desconforto por outro, né? E a gente tende a desestimular. Mas em alguns casos mais graves, acho que na neurologia, por exemplo, a gente acaba até associando, né? Mais de um laxativo, porque são pacientes mais acamados, às vezes pós-AVC. Às vezes as próprias medicações da neurologia podem prender um pouco mais o intestino. Então... isso, e aí a gente acaba, né, combinando, pelo menos por um período, né? E eu sempre opto, né, por fazer dessa maneira como você comentou. Então a gente tenta usar aqueles que não são abrasivos, né, que são irritativos. E eu explico, ó, não pode ser outro, porque se você, né, não pela marca, mas eu digo pela substância, né, enfim, ou por aquele grupo de substâncias, porque senão a gente começa a somar efeito colateral. E aí, às vezes, o paciente descompensa. Pô, aí tem uma diarreia, desidratou, aí rebaixa, aí tem que ir pro hospital, aí tem um má soro na veia, porque desidratou por um outro momento, né? Por um efeito de uma outra droga. Então, se a gente não toma a medicação correta, da forma correta, pelo período correto, acaba tendo o efeito colateral. E aí, soma de outros efeitos colaterais, né? Eu acho que essa é a grande dica aí para isso. E para que os pacientes fiquem atentos, né? Porque às vezes tem muito desse saber popular que é passado, que às vezes é uma dica que acaba sendo meio prejudicial. Com certeza, assim, eu tava até esse final de semana, eu tava convivendo com uma tia que era um pouco mais velha, né? E ela fez um negócio engraçado. Ela virou pra mim e falou assim, não, porque o médico falou que eu tava com colesterol alto. E aí me passou um remédio pro colesterol. E aí eu falei, rapaz, eu vou tomar esse remédio aqui, mas vou tomar um chá de não sei o que, e vou tomar junto. Aí ela falou que o médico passou 3 caixas do remédio, ela tomou 2 caixas desse remédio, e no último mês ela tomou o chá, parou o remédio e tomou o chá. E ela dosou o exame depois e viu que o colesterol baixou. E ela falou, pronto, foi o chá. Aí eu falei com ela, ó, eu não tenho nada, esse chá em específico era um chá seguro, não era, porque tem chás que são mais perigosos. Claro. Mas esse chá é um chá que daria pra usar com maior tranquilidade. Eu falei, ó, nada contra o seu chá, mas não pare de tomar o remédio, não. Porque seu colesterol vai voltar a subir, pode ter certeza. Assim, às vezes as pessoas estão acostumadas com essa sabedoria popular aí, que com certeza tem sua utilidade. Mas com o advento das medicações que são testadas, são bem estudadas e que mostraram benefício, não tem por que uma substituir a outra, né? Então, até dá para complementar, né, com certa segurança, em alguns casos, mas de parar o seu remédio porque você vai usar um chá de não sei o quê, ou, enfim, uma medicação natural é algo muito perigoso. Né? Não, eu acho que nesse aspecto entra muito daquilo, né, que as pessoas pensam, não, porque o remédio não é natural. E como se por conta de não ser natural, isso fosse ser um grande vilão. Quando muitas das vezes a pessoa tá obesa, sedentária, tá comendo ultraprocessado, que são outras N coisas não naturais, exato, né? Enfim, e que tem um impacto muito maior do que, de fato, o remédio, que, por exemplo, nesse caso, poderia ser somente por um período, né? Tratou a dislipidemia dela, às vezes, se ela adequasse com a atividade de vida diária ali... Poderia ficar sem o remédio. Poderia ficar sem a medicação. Então, essa banalização, não, né? Aqui seria, na verdade, tornando as medicações como um vilão, de fato,
quando na verdade são grandes aliados para a gente alcançar resultados incríveis, né? E que às vezes o período ali de 2 meses já tratou a dislipidemia e aí o benefício ficou nas costas do chá, que foi aqueles últimos 30 dias, né? Eu acho que momentos como esse servem pra gente trazer talvez essa conscientização. Você comentou de uma tia aí, eu lembro do pai de um amigo meu que ele falou assim, não, agora eu tô repondo todos os meus hormônios. Aí eu falei, mas meu tio, a gente tava em São Paulo, assim, tipo, foi pra um evento em São Paulo, né, a gente em Campinas se encontrou com ele lá, ele, não, porque todo mundo que passou dos 50 tem que repor o hormônio. Aí eu falei, mas quem falou isso? Ele falou. Eu achei que era assim. Então essa de eu achei que era assim, ou eu penso que, né, pô, e aí o hormônio seria natural? Não seria, né? Então a gente tem muito desse viés ainda que precisa de fato ser derrubado no sentido da gente criar uma conscientização de a medicação é muito boa, especialmente se for passado pela pessoa certa, naquele momento certo, a dose certa e o período certo. Acho que essa é uma das mensagens que a gente quer deixar. Felipe, eu tô com algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vou mandar aí pra ver se você mata no peito e faz o gol. Vamos lá. Beleza? Vamos a tentar. primeira que o pessoal mandou aqui, né? Depois que a gente abriu essa caixinha de pergunta, e aí eu convido você, viu a caixinha de pergunta, eu vou marcar não só o meu perfil, o do Felipe, mas também o perfil aí do Cuidando de Gente. E se você tiver alguma dúvida e quiser mandar, hoje o da Gastro você perdeu. Aí você vai ter que acompanhar para chamar o Felipe de novo no próximo e poder perguntar. Mas uma das perguntas que o pessoal fez foi o seguinte: o que justifica um aumento tão importante dos casos de câncer de intestino e estômago na população ultimamente ou não? É uma impressão, pessoal. Isso aí foi uma das perguntas que o pessoal mandou. Então, de fato, tem tido um aumento no número de casos de câncer estômago e intestino? E se sim, tem alguma relação específica com alguma coisa? O que você fala pra gente? Perfeito. A gente tem visto, tá? Um aumento de fato em cânceres. Inclusive tem uma pesquisa foi publicada no ano passado que mostrou que esse aumento tem se evidenciado principalmente em pacientes mais jovens. Então, acho que não é incomum que você tenha visto alguém, às vezes ali antes dos 50 anos, 40 anos, que tenha tido algum câncer. E aí você fica, meu Deus do céu, a pessoa tão jovem, câncer não é coisa de velho. E a gente tem visto esse aumento. E o que a gente tem visto como possíveis causas, né? Tudo que a gente falou aqui entra. Então, hábitos de vida. Nossa população ainda é muito sedentária. A gente tem visto aí uma corrente de pessoas mais ativas, com maior quantidade de exercício físico, atividade física. Mas isso é uma parcela da população, muita gente ainda é sedentária. E a atividade física é um ponto crucial, protetor para câncer. A população ainda está muito obesa, sobrepeso, mesmo com as canetinhas que, pelo valor, acaba sendo restrito, né? Não é todo mundo que consegue acesso. E aí, dieta de ultraprocessados, sedentarismo, ganho de peso. Então, tudo isso tem sido a realidade da nossa população. Então, acreditem, hoje em dia ainda tem muita gente que vive um estilo de vida muito ruim. E isso é o ponto crucial. Então, alimentação, atividade física, peso, tudo isso entra como um fator de risco para câncer. Então, de fato, isso tem acontecido, o aumento da taxa de câncer, principalmente nos mais jovens. E o que se justifica até o momento são essas exposições, tá? E da mesma forma, o que a gente consegue fazer para evitar, né? Então, consumo de fibras, atividade física, evitar cigarro. A gente tem visto aí o vape, né? O cigarro eletrônico, com taxas alarmantes aí em jovens. E isso aumento, né, na nossa população, uma coisa que estava em total descenso, né? Nos últimos anos você vem... Voltou a subir, né? As pessoas fumando como se fosse uma coisa interessante, bacana, né? Totalmente... Assim, exatamente. Lamentável a gente ver, porque isso aumenta o risco de vários fatores, né? Exatamente, e com certeza é um fator de risco adicional comprovado, né? Tanto o álcool quanto o cigarro, né? O cigarro principalmente, para aumento de risco de câncer. Então, infelizmente, são o que a gente colhe, né?
dos nossos hábitos. Você acha, então, que ainda nos próximos anos a gente vai ver um aumento ainda crescente desses casos? Ou você acha que a gente está chegando numa curva mais de estabilização, assim, de casos de câncer, assim, de estômago e intestino? Porque realmente parece que está crescendo. Tá. Mas, assim, isso é uma curva que já está parando, estabilizando? Ou ainda pode crescer se a galera não mudar muito esse hábito? Eu acho que no curto prazo ainda tende a crescer. Mas no médio e longo prazo, eu acho que as pessoas estão mais conscientes da saúde, assim. Eu vejo com uma perspectiva mais otimista de controle de peso, atividade física. Eu acho que a tendência talvez seja de declínio se a gente conseguir mudar esses hábitos Lá de na vida, né? frente, Que aí né? envolve políticas públicas, acesso a alimentos de qualidade, envolve outras informação. coisas, a informação. Aí você acompanha a gente aqui pra poder se cuidar melhor e mandar pra sua tia, seu tio, seu avô que gosta de chá e que conta história aí. Então, acho que esse é o caminho, né, Lipe? Vamos pra próxima pergunta? Vamos lá. O pessoal mandou aqui o seguinte: câncer de estômago em idosos. Tratar é possível até que ponto? E curar também? Beleza. Quando a gente fala de câncer de estômago, tá? É interessante porque no Brasil a gente não tem ainda um rastreamento, né? O que é rastreamento, gente? É quando a gente pesquisa câncer na ausência de sintomas. Então hoje, por exemplo, a gente indica colonoscopia para todo mundo, independente de sintoma, de sentir qualquer coisa, a partir dos 45 anos. Para prevenir câncer de intestino. A gente encontra um pólipo, tira o pólipo e aí a pessoa, às vezes, previne um câncer que poderia surgir a partir desse pólipo. Já no estômago, não. A gente não tem no Brasil ainda uma política de rastreamento para câncer gástrico, né? Câncer de estômago. Como tem no Japão, por exemplo, que lá as taxas de câncer gástrico são muito maiores do que aqui no Brasil. Então, mas, eventualmente, esse diagnóstico de câncer vem de uma azia que não melhora, às vezes o paciente está perdendo peso, ou às vezes o paciente tem até um sangramento, né? Vomita sangue ou evacua preto, né? Que é um sinal de sangramento também. E a gente chega no diagnóstico desse câncer. O câncer gástrico, ele tem estágios, né? Se a gente conseguir encontrar o câncer no estágio mais precoce, né? Mais inicial, a gente tem diversos tipos de tratamento. Hoje em dia, inclusive, a gente faz um tratamento endoscópico. Então, um tratamento que a gente consegue retirar o tumor através de um exame de endoscopia simples, né? É uma técnica cirúrgica, mas uma cirurgia endoscópica. Então, o paciente não precisa abrir barriga, não precisa, enfim, ter todo esse né, maior risco, vamos assim dizer, na abordagem cirúrgica. E a gente consegue tirar cânceres mais iniciais. Já cânceres um pouco mais avançados, que precisam de tratamento cirúrgico, eles podem ser passíveis sim de tratamento, tá? Às vezes com quimioterapia, né? Pós-ressecção cirúrgica, né? Pós-retirada do câncer. Mas, a depender do grau, se for um câncer mais avançado, né? Pode ser que nem a quimioterapia seja o suficiente para reduzir esse câncer e operar, enfim. E aí a gente vai para um terreno mais de cuidados paliativos. Então tudo depende do grau do câncer, né? Em quão avançado ele está. Do momento ali em que você descobre, descobre e do status do paciente. Às vezes a pergunta foi sobre pacientes idosos, né? Isso, era. O paciente idoso, ele tem o outro comemorativo que são as comorbidades, né? As outras doenças. Então se você pega um paciente... Poxa, é um paciente já mais com status pior, né? Um paciente com uma funcionalidade. Já era um paciente que não conseguia fazer as coisas em casa, já era mais dependente, precisava de auxílio para tomar banho, para se alimentar, não, né? Não tinha uma funcionalidade tão boa. Um paciente que muitas vezes a gente pode até discutir cirurgia, mas a gente tem que considerar, poxa, será que esse paciente tem condições de ser submetido a essa cirurgia? Sim. Você né? Tolera, né? Tolera, porque não adianta a gente querer forçar, não, vamos tirar de qualquer jeito esse tumor. E o paciente tem uma complicação na cirurgia e nem sair do hospital, entendeu? Claro. Então isso tudo tem que ser individualizado mesmo, né? É o primo nocere, né? Exatamente. Então, primeiro não lesar, causar né? dano, não causar dano para o paciente. Felipe, então assim, tem um momento em que eu, né, Nadson, preciso ir ao gastroenterologista? Tem um momento em que eu preciso de fato, né? Esquecendo meu histórico aqui de tomador de café e gastrite aos 21, mas... Tem um momento que eu preciso ir pro gastro e tem um momento que eu preciso fazer endoscopia ou não existe essa recomendação formal aí? Não sei se talvez pela Sociedade Brasileira de Aparelho Digestivo, né? Enfim. Quando você tem algumas condições, a gente precisa ser avaliado. Então, por exemplo,
Eu tenho dor de estômago, eu tenho um refluxo, eu tenho uma dor abdominal, meu intestino não funciona bem, então ou é muito solto ou é muito preso, né? A gente considera solto quando você evacua 3 ou mais vezes ao dia, ou consistência mais líquida, pastosa, né? Aquela consistência que não forma fezes. Ou intestino preso, né? Que é menos de 3 evacuações por semana, ou com esforço, né? Endurecido com esforço. Ou o paciente que tá acima do peso, que a gente também precisa cuidar do fígado, né? A gente sabe que gordura no fígado hoje um grande problema na população e a gente precisa pesquisar em pacientes com sobrepeso e obesidade. Histórico familiar, então, tem histórico de câncer na família, câncer de estômago, câncer intestinal. A partir dos 45 anos, como eu falei, todo mundo tem que ir para fazer principalmente a colonoscopia, mas outros métodos para pesquisar câncer de intestino. Então essas são algumas condições que o gastro entra aí como um médico para ser Consultado, né? consultado, exatamente. Então são todas essas condições. E assim, como muita gente tem, eu digo para vocês, muita gente tem indicação de passar no gastro e tá adiando, viu? Tá esperando aí. Tá vendo essa recomendação aqui agora, então tem que aproveitar a Tem que- dica, né? E exatamente, procurar o gente. gastro. Não, muito bacana, Felipe. Eu acho que assim, de tudo que a gente conversou, qual o recado aqui que você acha que seria mais importante agora pra galera que tá acompanhando? Seja uma galera mais jovem, né? Que talvez não tem nenhum desses sintomas, mas que tá vendo isso aí, talvez pense assim, poxa, talvez eu quero me cuidar pra no futuro não ter que passar, né, por uma situação dessa, né? Porque talvez eu tô vendo acontecer com meu pai ou com meu avô. E talvez para uma pessoa que é mais idosa, né? Ali com seus 50, 60, até 70 anos. O que ela pode fazer hoje, de fato, para mudar de vida, né? Em cima de tudo aquilo que a gente já falou. Porque às vezes o cara falou, pô, passei minha vida comendo ultraprocessado, ou pelo menos uma boa parte dela. Sim. Se eu mudar agora, melhora? O que é que eu consigo, né? Isso. Perfeito. Eu acho que a frase que eu vou dizer agora é uma frase que eu não tenho dúvida que outros convidados que vão vir aqui no podcast e que vão falar sobre saúde também vão repercutir, que a gente é produto, né? Nós somos produtos dos nossos hábitos. Então, o que a gente faz de positivo ou negativo, a gente em algum momento vai colher a consequência disso, né? E isso na saúde é crucial, assim, é determinante. Então, se você conseguir trabalhar 3 aspectos da sua vida, eu vou resumir a esses 3, né? Primeiro deles, alimentação. Então, a gente falou bastante aqui sobre alimentação, a importância de uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, com menor quantidade de produtos industrializados e mais produtos naturais. Se você conseguir fazer uma alimentação boa. Segundo, atividade física, né? Se você conseguir manter uma atividade física, se possível, tanto aeróbica, né? Seja corrida, bicicleta, caminhada, o que você conseguir fazer de atividade aeróbica. E uma atividade resistiva, né? Musculação, um crossfit, enfim. Às vezes o pessoal gosta de pilates também, mas enfim. Tentar mesclar, né? Não só isso. Então, alimentação, atividade física. E o terceiro, que é a saúde mental. Eu acho que hoje em dia, com taxas crescentes aí de transtornos psiquiátricos, motivados pela nossa sociedade, toda a cobrança, enfim, todo esse aspecto complexo, né, de desigualdade social, enfim, a gente tem visto taxas crescentes de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Então, se a gente conseguir mexer, né, mudar nossa alimentação para melhor, praticar regularmente atividade física, né, evitar o sedentarismo ao máximo e tentar controlar a nossa saúde mental, ter uma qualidade de vida, relações construtivas, ter um ambiente de trabalho, um ambiente familiar construtivo, saudável. Eu garanto para você que, assim, do ponto de vista de saúde, você tem tudo para viver muito bem, ter uma qualidade de vida muito boa, né? Isso para antecipar uma série de condições que podem acontecer no futuro e que você vai evitar, né? Da saúde digestiva nem se fala. Então, resumidamente, alimentação, atividade física e saúde mental, né? Saúde emocional. Acho que esses 3 são os pilares aí para uma qualidade de vida. E seja feliz, né? Faça o que você gosta de fazer, tenha hobbies. Eu acho que tudo isso torna a vida mais prazerosa, né? Mais satisfatória. E mais sentido também pra vida, né? Exato. Lipe, acho que a gente já tá chegando aí pro final, né? Eu sempre penso assim, se
um determinado paciente chegasse no meu consultório, poxa, eu queria que ele soubesse que talvez tratar a glicemia dele e saber hemoglobina glicada na hora que eu tô ali fazendo o exame, eu tô na consulta, seria a coisa que talvez fizesse mais diferença para seguir a consulta se ele tá queixando de um formigamento da mão e do pé. E às vezes o paciente não sabe disso. Então, se fosse para você falar assim, Felipe, para você, Dr. Felipe Ferreira, o gastroenterologista, qual seria a coisa mais importante para o paciente saber e levar, talvez, como informação ou talvez como algo que ele precisa te perguntar, não sei, na hora da consulta? O que seria, Dr. Felipe? Rapaz, essa aí você me pegou. Eu apertei sem de abraçar, né? Vamos lhe dar uns segundos aí. O que seria mais importante para o paciente vir para mim na consulta, sabendo, é isso? Talvez, sei lá, ele tem um diário de quantas vezes ele vai no banheiro, eu não sei, entendi, tá. Um pouco um diário da dieta, o que você me conta aí? Eu acho que assim, isso que você falou é muito pertinente, eu acho que na gastro, a gente depende muito do recordatório do paciente, então eu acho que se você conseguir entender como funciona a sua rotina, então, por exemplo, na minha consulta, faz parte da minha consulta eu saber o que o paciente come o dia inteiro. Então, você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você come? Qual o horário que você come? Você vai dormir, qual a última coisa que você come? Qual o horário que você come antes de dormir? Pra gente da gastro é muito importante esse recordatório. Então, você saber o que você faz durante o dia, o que você come durante o dia é muito importante. E eu acho que talvez seja isso. Eu acho que o paciente ter esse diário alimentar que eu entrego para os meus pacientes na consulta, ter essa noção do que ele consome durante o dia, talvez seja o ponto-chave da consulta, assim. E acreditar no processo. Eu acho que isso é uma coisa também que muitos pacientes eles ficam... não sei se desconfiado seria a palavra, mas eles ficam talvez exageradamente preocupados com onde a gente vai chegar, entendeu? E eles querem resoluções rápidas e aqueles protocolos mirabolantes. Não, quero que você beba água de cabeça para baixo depois de tomar, sei lá, essas doideiras que a gente vê às vezes na internet. E ele acha que isso que vai fazer a diferença, quando na verdade é a constância, é o processo que às vezes leva um tempo. Imagina, a pessoa tá comendo mal, tá sem fazer atividade física, tá com um hábito ruim durante anos. Em uma consulta ela quer resolver a vida completamente, entendeu? Então confiar nesse processo de que as coisas vão melhorar, mas que às vezes precisa de tempo pro remédio fazer efeito, pros hábitos mudarem a microbiota, mudarem, né, o que constitui aquela pessoa. Eu acho que isso também é crucial. Então, eu diria essas duas coisas. Primeiro, o paciente saber o que falar na consulta, né? Trazer as informações para a gente poder lidar com elas e chegar no diagnóstico, melhorar o tratamento. E acreditar no que está sendo feito. Confiar no médico, no conhecimento que a gente lutou tanto para aprender, né? Sim. Depois de tantos e tantos anos de formação. Sim. Em grandes centros. E entender que esse processo às vezes leva tempo, que precisa... essa relação precisa estar sólida para que a coisa aconteça. Excelente, Felipe. Acho que a gente vai deixar então um recado aqui que vai ser o seguinte: você não é o seu exame, né? Você é muito além do seu exame e acho que ter pessoas como você, Felipe, fazem toda a diferença aqui, porque eu sei que você é uma dessas pessoas que olha o paciente para depois a gente pensar em olhar o exame, né? Exato. Muitas vezes o paciente chega com uma pilha de exame e fala: aqui, doutor. Aí eu falo: não, peraí, primeiro você. Eu faço exatamente isso. Depois o exame. Né? Engraçado. Isso que você falou. Às vezes o paciente vem com o exame na mão, né? Ele já entra na sala com... Não é nem antes ele trazendo a bolsinha. Não, ele já vem com o exame na mão. Aí eu falo: bom dia, fulano, tudo bem? Eu dou a mão pra ele. Ele vai me entregar o exame. Às vezes eu recebo o exame, coloco na mesa e comprei. Tudo bem? Isso é
É um clássico. E é isso, eu acho que é por isso que a gente tá aqui, né? Pô, você é um cara que eu sabia que era assim, então assim, não precisava nem você falar, né? Mas acho que pra galera aqui faz toda a diferença. Fala, pô, é mesmo? Aí eu falo, não, pode deixar o exame aqui em cima da mesa. Primeiro me conta de você. Então assim, você não é o seu exame. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente aprende hoje aqui. O segundo é que o tratamento, muitas vezes, é mais simples do que você acredita e muito mais simples do que te prometem e te vendem aí no Google, né? Nas propagandas mirabolantes, mas que depende muito mais, às vezes, de você do que propriamente do médico. Então você precisa do médico realmente para prescrição, para orientação, mas assumir aquele compromisso de ir fazer a caminhada, a academia, aquela corrida, se você gosta, né? A gente que tá precisando, inclusive, voltar pra corrida, vamos né? lá. E é isso que vai fazer, de fato, o tratamento ser uma coisa consistente. E por fim, eu quero agradecer, Felipe. Eu saio daqui hoje um neurologista que sabe mais um pouco de gastro, então eu vou atender meus pacientes até o que me cabe da gastroenterologia melhor, e eu acho que isso foi um grande aprendizado. E se você gostou, já pega esse link aqui que vai aparecer na tela, manda no grupo da sua família, para que eles também saibam aí um pouco mais de neurologia e especialmente de gastroenterologia com meu amigo Dr. Felipe Ferreira. E esse é o Cuidando de Gente. Eu tenho certeza que a gente cuidou de muita gente aqui hoje, né, com informação. E isso foi uma coisa muito bacana. Eu agradeço demais. Você é um irmão que mora no meu coração desde aqui, que a gente ficou um grande período junto, e depois lá em Campinas, e, enfim, depois daqueles bate e volta para São Paulo. E certamente a gente ainda vai construir muita história aí, meu irmão. Muito obrigado. E é isso aí. É isso Valeu, aí. Pessoal. Tamo junto. Muito obrigado, gente. Obrigado, Nadson, aí pelo convite. Eu extremamente honrado em fazer parte desse projeto, que tem tudo aí pra crescer e ser algo muito, muito abençoado e muito, vai ajudar muita gente, ajudar a cuidar de muita gente, né? Show de bola. Você sempre foi assim, que continue sendo. Agradecer aí ao pessoal que acompanhou até aqui. Se você acompanhou, deixa o like, curte, compartilha. Se inscreve, é claro, tem que ser, né? Exatamente. Valeu, gente. Muito obrigado. Falou? É isso aí, pessoal. Um abraço e até semana que vem vamos estar aqui, hein? Aí vocês agora comentam na caixinha de perguntas e aguardem pra gente falar quem que vai estar aqui conosco. Um abraço.